Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo, depois de morrer, ressuscitar ao terceiro dia, ainda passar 40 dias aqui na terra, antes de subir ao céu, ele diz o que nós acabamos de ler aqui nesse texto. Nós só conseguiremos fazer missões se for no poder e na autoridade do nome de Jesus. As outras coisas, elas serão acrescentadas. Basta que nós comecemos a ir. Porque aquele que disse o que nós lemos aqui vai se responsabilizar. Deixe-me lhe contar a respeito de um homem chamado George Whitefield. George Whitefield era um pregador da Inglaterra, um missionário, um pregador itinerante. George Whitefield, ele gostava de pregar em campanhas evangelísticas. George Whitefield, o campo dele não era a igreja, não era as quatro paredes, não era a denominação, não era o púlpito. George Whitefield resolveu se dedicar à pregação ao ar livre. George Whitefield, ele conseguia reunir multidões e pregava ao ar livre para aquelas pessoas que gostariam de ouvi-lo. Ele saía de cidades em cidades pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, falando da palavra de Deus, falando do poder de Jesus Cristo. Aonde houvesse alguém disposto a ouvir, lá estava George Whitefield. Não importava se eram 2 ou 3, não importava se era uma multidão. O que importava para George Whitefield é que alguém estivesse disposto a ouvir o evangelho. George Whitefield dedicou a sua vida à pregação itinerante, a pregar nos campos, a pregar nas cidades, a pregar aonde alguém estivesse disposto a ouvi-lo. Eu, certa feita, estava ouvindo a respeito de um testemunho que eu achei interessante e que nós só vamos conseguir fazer missões se nós tivermos essa dedicação que George Whitefield tinha. Dizem que certa feita alguém encontrou David Hammer. David Hammer era um homem conhecido naquela cidade por ser um ateu, que não acreditava em Deus. David Hammer não conseguia nem que alguém pudesse falar do evangelho de Deus e dar a palavra para ele. David Hammer era extremamente um homem bruto, um homem que não queria de forma nenhuma ouvir falar de Deus ou da sua palavra. Mas um belo dia alguém encontra David Hammer às carreiras, às pressas, como se tivesse perdido o trem, perdido o bonde. E aquela pessoa que encontrou David Hammer às carreiras parou por um momento e perguntou: aonde você vai, David Hammer? Com tanta pressa? E o David Hammer surpreendeu aquela pessoa dizendo: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. A pessoa tomou um susto devido à fama que David Hammer tinha de não ouvir o evangelho, de não querer saber a respeito de Deus, de não querer saber a respeito da palavra. E aquela pessoa curiosa disse: certamente você, David Hammer, não acredita no que George Whitefield prega. E mais uma vez o David Hammer surpreendeu aquela pessoa que lhe interrogava, que lhe perguntava, disse: eu não creio, mas com certeza ele crê. Nós só faremos diferença neste mundo quando nós acreditarmos piamente o que está escrito aqui em Mateus 28, 18. De crermos que Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Nós só faremos diferença quando nós cremos que esta palavra, ela é vida. Ela é a espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir todas as intenções e propósitos do coração do homem. Nós só faremos diferença quando nós crermos que esta palavra é uma palavra que faz diferença na vida das pessoas que a ouvem e de que nós precisamos pregá-la como pregava George Whitefield, que até mesmo um ateu como David Hammer queria ouvi-lo.
Irmão, esta palavra, este livro não é um livro comum. Aqui é a palavra de Deus. E nós só faremos diferença em missões quando nós acreditarmos que essa palavra produz vida e ela faz diferença. Que sejamos como George Whitefield, possamos pregar esta palavra com verdade, pois às vezes nos dá a impressão de que nós mesmos não acreditamos naquilo que temos pregado. Nós precisamos pregar esta palavra com tanta verdade, com tanta convicção, que aqueles que nos ouvem, acreditem, não só que nós acreditamos, mas que eles também acreditem. Para pensar que tipo de vida você tem vivido, qual é a dedicação que você tem feito para Deus, para missões, para a obra do Senhor. Nós precisamos fazer a obra urgente enquanto é dia, enquanto é tempo. Se fala muito de dízimo do dinheiro. Sim, é importante, está escrito na palavra e nós precisamos devolver a Deus aquilo 10% daquilo que lhe pertence. Mas você já ouviu falar do dízimo do tempo? Deus te dá todos os dias, 24 horas. Qual é o tempo que você tem dedicado a Ele? Qual é o tempo que você tem dedicado à oração, à palavra, a fazer missões, a ajudar alguém, a cooperar com alguém, a ajudar uma casa de recuperação, a visitar alguém que precisa de uma visita, a ir no hospital fazer uma visita, a saber as entidades que estão fazendo missões e que você possa ajudar. Não fique restrito apenas a 4 paredes na igreja, mas existem pessoas que estão ajudando povos não alcançados. Existem pessoas que estão ajudando casas de recuperações, santas casas, pessoas que estão passando necessidade nesse exato momento, depois desta pandemia, que estão ajudando. Você quer ajudar? Entre em contato. Dedique sua vida, dedique um tempo da sua vida para você ajudar pessoas, porque elas estão precisando. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você tenha o coração e que você tenha a dedicação e o zelo por falar de Jesus como tinha George Whitefield. Deus te abençoe.